Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos, eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal do Ei Bardo e hoje estamos aqui para fazer mais uma tag, uma daquelas divertidas listas de internet em que a gente tem algumas perguntas para responder com itens da nossa coleção e hoje eu vou fazer a Brasil Metal Tag 2024, que é uma tag que foi criada pelo Daniel Metal do canal Hard Rock Power. Heavy Metal e afins. Conheci o canal dele quando ele participou da tag do Bardo, achei muito legal a participação dele, fiquei muito feliz. E quando eu vi que ele criou uma tag dele também, achei muito legal a oportunidade de estar aqui falando de alguns itens da minha coleção, pela curiosidade dele então. Então é isso, Daniel, muito obrigado pela oportunidade de estar participando aqui com a sua lista, com as suas perguntas, a sua tag, o Brasil Metal Tag 2024. E eu vou deixar as perguntas também aqui embaixo na descrição. Se vocês gostaram, podem ler aqui as perguntas, responder com os itens de vocês, ou fazer nos canais de vocês. Com certeza também vai ser bem divertido assistir o que vocês acham em relação a essas perguntas. E novamente, são 12 perguntas que o Daniel criou. Eu vou responder todas elas com itens que eu tenho da minha coleção. Então, se eu não tiver na minha coleção, eu não vou apresentar para vocês, porque eu quero também aproveitar e mostrar itens físicos aqui nas minhas respostas. Beleza? Vamos começar então com a Brasil Metal Tag 2024. Bom, a pergunta número 1, então, o álbum que te apresentou o Heavy Metal. Bom, vamos voltar um pouco na adolescência ali do jovem Eduardo. Na época que eu comecei a gostar de metal, obviamente eu acabei indo pelas bandas mais mainstreams, aquelas que tocavam em MTV, ou que eram mais fáceis e acessíveis também em lojas e que parentes mais velhos pudessem ter. Passei por algumas bandas de rock, assim, mas também não com aquele interesse de consumir o heavy metal. E tudo começou ali pela adolescência mesmo, lá por volta dos 13, 14 anos. Meu irmão comprou, então, ganhou o que foi o primeiro álbum de heavy metal na nossa casa e aquele que foi o estopim para tudo. Repetindo, a gente já conhecia coisas assim de MTV, o Guns sempre foi muito em alta, principalmente nos anos 90, mas esse aqui foi o álbum que transformou tudo. O Best of the Beast do Iron Maiden, então, coletânea de 96, 16 músicas, um álbum relativamente grande assim comparado a outros que a gente tinha na época. Eu ainda fui um pouco mais resistente para começar a gostar do som. Meu irmão já se apaixonou por Iron Maiden, é a banda favorita dele. Então, essa coletânea aqui foi lançada em 96, como eu falei. Acho que foi dada para o meu irmão lá por 98, 99, talvez até antes. E essa aqui é a versão que ele ganhou desde aquela época. O disco está bem detonadinho, mas rodou muito nos nossos rádios e ainda é bastante relevante aqui para a discografia da banda e também para a coleção, né? Talvez seja o primeiro disco de metal que entrou na nossa casa e que está nessa prateleira. A pergunta número 2. Primeiro álbum a ter na coleção. Pensando em bandas de metal, eu não tenho 100% de certeza, mas se não me foge a memória, o primeiro álbum de metal que eu tive, eu ganhei no amigo secreto da família e foi esse aqui. Battalions of Fear, ou Battalions of Fear para os mais íntimos, primeiro álbum de estúdio do Blind Guardian, álbum lançado em 88 com 9 músicas, ainda com aquela versão mais speed metal da banda, o que foi também meio confuso porque eu conheci a banda já na época do Imaginations from the Other Side e do Nightfall, então na minha cabeça eles eram uma banda muito mais épica, orquestrada e melódica, e quando eu botei esse CD pra ouvir, eu tive uma certa estranheza com o som da banda, mas algumas músicas também já chegaram marretando e me fazendo gostar bastante. Eu gostava muito de Majesty, até porque a letra era bem expositiva sobre o Senhor dos Anéis, então eu, como o nerd jogador de RPG que começou a abrir o caminho pro Power Metal, já me senti ali bem representado. Tinha Guardian of the Blind, Run for the Night também, que é bem melódica. E uma coisa que acontece nesse disco é que tinha algumas músicas instrumentais, e eu não sou e nunca fui muito fã de músicas instrumentais. Então essas eu acabava dando uma passada, o que me deixava com poucas músicas assim cantadas para curtir desse álbum. Mas, primeiro álbum então na minha coleção, Battalions of Fear do Blind Guardian. Pergunta número 3. Um álbum lançado no ano do seu nascimento. Então, eu tenho alguns álbuns aqui do ano que eu nasci, mas eu vou trazer um álbum até um pouco clichê para alguns, mas um puta de um álbum, um dos favoritos de 8 a cada 10 fãs do Iron Maiden, tirei isso do meu cu, que é Power Slave, do Iron Maiden também, Iron Maiden de novo aqui.
Eu acho que nessa lista vai acabar aparecendo bastante coisa mais nostálgica, mais do início de quando eu comecei a ouvir metal, mas isso também não é um problema. Powerslave, então, lançado em 1984, eu sou de 84, 8 faixas aqui, dessas 8, pouquíssimas não estão assim no grande patamar de músicas conhecidas do Iron Maiden. São Aces High, 2 Minutes to Midnight, Lost Words, que se não me engano essa aqui é uma instrumental, Flash of the Blade, que eu adoro Flash of the Blade, The Duelists, Back in the Village, Powerslave e Rime of the Ancient Mariner. Ou seja, dessas aqui, o Lost for Words, Duelists e Back in the Village não são mainstream, as outras todas são hits e hinos declarados do heavy metal. Então, um ano muito bom aqui do Iron Maiden. Essa capa também é uma das mais bonitas da banda. Muitos detalhes aqui. Aqui o Derek Riggs ele se puxou, porque depois ele deu uma decaída monstruosa. Mas então aqui, Iron Maiden com Powerslave de 1974, um álbum lançado no ano que eu nasci. Número 4. Uma banda que teve como primeiro item uma coletânea. Eu já não tenho muitas coletâneas aqui na minha coleção, e tem alguns CDs ainda que o único disco que eu tenho da banda é a coletânea. Mas o que eu quis trazer para vocês é uma coletânea master aqui de um artista muito conceituado. Vamos fugir um pouco do heavy metal e ir mais para o rock and roll, que é essa coletânea aqui dos 30 hits número 1 do Elvis. Então, o que nós temos aqui são exatamente 30 hits, 30 músicas muito fodas do Elvis. Acho que não preciso apresentar, né? Elvis, o rei do rock, Elvis the Pelvis, um dos maiores artistas que já tivemos na história aqui não só do rock, né? Mas como da música, do entretenimento, da cultura pop, ainda influente até hoje em músicas atemporais. Já tive, né, em casa alguns álbuns do Elvis. Meu pai tinha 1 ou 2 CDs do Elvis na época que os CDs começaram a ser lançados no Brasil. Acho que também tinha vinil. Mas na minha coleção mesmo, esse aqui foi o primeiro e único item do Elvis. E pra mim o suficiente. Porque são 30 músicas aqui e as melhores. Claro que a gente pode ir pra Spotify, escutar algumas coisas mais diferentes. E se gostar, ir atrás de um disco, uma compilação mais lá dos Bs. Mas pra mim isso aqui sempre foi o suficiente. Aqui os grandes sucessos do cantor. Love Me Tender, I'll Shack Up, Jailhouse Rock, Surrender, Can't Help Fall in Love, The Ghetto, Suspicious Mind, Burning Love. Eu adoro Burning Love. E também aqui um bonus track, né? São 30 faixas, mas aqui na verdade são 31. Porque na época que esse disco começou a fazer bastante sucesso, esse álbum aqui é de 2002, início dos anos 2000. Então mais para essa época, o Elvis teve um reaparecimento, né? Um aumento de popularidade. Porque nessa época eles lançaram uma versão, um remix da música A Little Less Conversation, que é uma versão mais rádio, que ficou muito popular. Eu acho que usaram também propaganda de futebol ou de Copa. Não sei direito o contexto, mas com isso também o Elvis estava em alta e foi aí que saiu então essa coletânea. O encarte é bem bonito, né? Essa capa dourada aqui, bem coisa da realeza mesmo. Tem bastante foto do artista. Bastante informação mesmo, né? Não tem as letras, mas tem informação, tem texto aqui falando sobre as faixas, o ano que as músicas foram lançadas. Até com um dia aqui, ó, por exemplo, Heartbreak Hotel foi lançado em 27 de janeiro de 1956. Então, um material bem bonito, bem completo, uma análise aqui de cada faixa. Não sei quem é que escreveu isso, também não vou ficar procurando o encarte agora. Mas então, um artista, uma banda, um item que teoricamente eu comprei primeiro a coletânea e depois os itens, mas que até hoje eu só tenho a coletânea, então Elvis. Elvis the Pelvis. Bom, item número 5 aqui, o álbum que originou a turnê do primeiro show que você assistiu. O primeiro show de metal que eu assisti foi em 99. E já foi dos grandes músicos italianos. O Vision Divine com Labyrinth, a banda naquela época tinha quase a mesma formação. Acho que eram 3 ou 4 músicos nas duas bandas, né? Então trocava só vocalista e baixista, se não me engano. Eu li uma noticiazinha bem pequenininha no jornal Correio do Povo aqui de Porto Alegre e vi que ia ter a banda. Vi que o vocalista era o Fabio Lione, que já cantava e já era famoso no Rhapsody, na época só o Rhapsody. E aí fiquei louco pra ir. O ingresso, se não me engano, custou R$25 naquela época, né? O dinheiro valia bem mais. E eram as duas bandas juntas. E se não me engano, o show foi na Opinião e o show tava bem vazio. As bandas não eram nada conhecidas, né? Então foi muito legal que o primeiro show ainda foi um power metal de qualidade, de quilate, de duas bandas que eu gosto ainda até hoje. Quando eu comprei o ingresso, eu ainda ganhei esse pôster aqui. Ó.
com a publicidade do show, né? Invasão Italiana. Então, Vision, Vine e Labyrinth. Esse cartaz aqui é da data do show que teve em São Paulo, no Via Funchal, de 25 de novembro. Mas as outras datas aqui, ó, Porto Alegre foi dia 21/11. Então, foi o primeiro show de metal que eu assisti. E os CDs dessa turnê foram o terceiro álbum do Labyrinth, Sons of Thunder. Um álbum bem legal, vai mais pra linha do prog do que do power que eles fizeram no Return of Revan the Night. E o primeiro e auto-intitulado álbum Vision Divine do Vision Divine, pra mim, um dos melhores álbuns de power metal até hoje. Cara, esse álbum é muito bom. Puta que pariu. Se não me engano, no show que eles fizeram em São Paulo, dias depois desse que eles fizeram em Porto Alegre, teve até a participação do Kiko Loureiro no show deles. Mas então tá aqui, primeiro show que eu assisti, Labyrinth e Vision Divine, a invasão italiana. Um álbum que tenha 3 ou mais versões. Eu tenho poucos itens que eu tenho 3 ou mais versões, alguns eu até já mostrei recentemente em outras tags, então eu separei esse aqui com uma história bem legal também sobre. O álbum que eu separei então foi o Visions from the Mistlands do Steel Warrior, banda de Santa Catarina, da cidade de Itajaí, banda de power metal, bem rápida naquela linha do power mais speed, mas ainda assim com bastante melodia, bastante coro. E eu tenho aqui então a primeira versão do álbum lançada independente, uma capa bem bizarra aqui, eu não consigo entender direito essa capa. Tem um cara com uma lança aqui, umas espadas, um dragão. E no mesmo ano eles fecharam parceria com a Hellion, e aí esse álbum foi relançado pela Hellion com uma capa nova, uma capa diferenciada. Já acho uma capa bem mais interessante, com uns traçados aqui mais academic, né, mais comics. As músicas são as mesmas, a produção também é a mesma, só mudando assim os detalhes de capa e arte. Se bem que atrás eles usam a mesma foto, aqui na moldura quadrada, aqui com um recortezinho, um photoshopzinho, um fade-in. E em 2001, sem permissão nenhuma, uma Metal Bastard, não sei se é uma gravadora, distribuidora alemã, lançou esse primeiro álbum, Visions from the Mistlands, na Alemanha, com essa capa bizarra aqui de feia. Aqui novamente, uma arte feia pra caramba, o encarte só tem essas fotinhas aqui dos músicos. Mas atrás nós temos a mesma foto aqui também sendo utilizada. Então acabei indo atrás e conseguindo essas 3 versões do mesmo álbum, do Steel Warrior, e acho muito legal também toda essa história em relação a esse primeiro álbum deles. A número 7 é uma pergunta mais para polemizar aqui, um álbum que todo mundo parece gostar, menos você. Então, justamente para criar aqui uma polêmica, eu peguei um álbum que eu sei que é um favorito dessa banda. Eu não estou dizendo que eu não gosto, é um álbum muito bom, mas eu não acho tão bom quanto as pessoas dizem, que é o Temple of Shadows do Angra. Segundo álbum da segunda formação do Angra, né? Aquele álbum que veio depois do Rebirth, lançado em 2004, e que para muitos é a pérola, né? A grande obra de arte do Angra. Para mim não é tanto. Sei aqui que eles começam a explorar um power metal mais pesado também, começam a flertar bastante com prog, tem uma puta produção de nível internacional, tem convidados fodásticos como Milton Nascimento, Kai Hansen, Hansi Kirsch e a Sabine Eldesbacher. E sim, é um álbum legal, tem algumas músicas muito bacanas da carreira da banda, mas esse é aquele álbum que não teve aquele impacto que o Rebirth teve pra mim, sabe? Eu ouvi ele, não quis ouvir de novo o álbum. O Rebirth eu ouvi repetidamente, milhares de vezes. Então eu entendo que muitas pessoas gostam, mas esse é um álbum que pra mim ainda não senti aquele gostinho, aquele tempero que essas pessoas sentiram. E cada vez que eu ouço ele, me parece que eu gosto menos. Não sei explicar, mas tá aqui então um álbum que eu sei que todo mundo gosta, mas eu não gosto tanto. Temple of Shadows do Angra. Agora, o número 8 é um álbum que não soa tão bem quanto antes. E essa foi uma sensação que eu tive quando eu ouvi esse álbum de fato. Não tem muito tempo que eu ouvi o álbum. Eu lembro que eu gostava bastante dele. É um álbum com uma arte bonita, uma produção bacana, que é o auto-intitulado Allegro, da banda Allegro, também banda brasileira do Rio de Janeiro. E acho que é o único álbum que a banda lançou. Não lembro direito a história da banda, mas eu sei que também está vinculado a uma banda chamada Uirapuru, que também teve ótimos músicos na sua formação. E esse Allegro aqui, quando eu escutei, quando eu conheci essa banda, ela era tudo que eu queria ouvir de um power metal. Ela é super melódica, os vocais super agudos, altos, música rápida, cozinha rápida, grudenta. Mas hoje, quando eu ouvi recentemente esse álbum, eu, sei lá, não me pegou tanto. Achei um tanto quanto exagerado. Embora a arte ainda me agrade bastante, eu gosto muito da questão gráfica desse álbum aqui.
Mas não é um disco que eu parei assim e fiquei ouvindo tanto, sabe? Eu acho que eu ouvi uma, duas vezes, relembrei um pouco, mas também é um álbum que eu tenho uma certa nostalgia e um valor nele, então não pretendo me desfazer. Mas tá aqui um álbum que eu adorava quando era mais jovem e hoje ele já não tem o mesmo gostinho de antes. Allegro, da banda Allegro. A número 9 já é uma pergunta mais interativa. Pegue na prateleira o item que esteja na posição equivalente à sua idade. Se tiver mais que uma prateleira, escolha uma. Então, acho que nós vamos levantar aqui para pegar um disco aqui para falar. Então, aqui está a minha parede de CDs. Temos que escolher uma prateleira e contar até a minha idade. Mas como eu tenho mais ou menos uma noção, eu já deixo os CDs em ordem alfabética, leitura ocidental da esquerda para a direita, então eu vou fazer uma coisa diferente, que também é para pegar algum CD que eu não imagine qual seja. Eu tenho que contar então, pegar na ordem a minha idade, que é 39, mas eu vou fazer diferente, eu vou começar contando de baixo para cima, e para sortear mais ou menos uma prateleira, eu vou contar o 14, pode ser o 14 que é, a data do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 14 de setembro, então eu vou contar da direita para a esquerda, de baixo para cima, para escolher a prateleira 14, e aí nós vamos escolher o CD 39 dessa fileira. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bora para cá. Dá um zoom aqui. Ó, aqui está na altura da letra K e também já inicia o I. Vamos contar então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Então tá falado, tá contado e tá escolhido. O álbum que foi selecionado ali, como vocês viram, foi o Sons of Another Darkness, do Immortal, uma das bandas mais conhecidas, assim, um dos principais nomes do black metal norueguês, banda formada pelo Abaf também, que é um nome muito grande, muito conhecido aí no meio. Não é uma banda que eu conheça muito, eu não sou um grande conhecedor de black metal, tem algumas bandas que eu gosto. Esse CD do Immortal aqui eu comprei num lote, então também não é um CD que eu escutei muito, mas é uma banda que já me agrada mais dentro desse estilo. Já vi Abaf ao vivo também, ele abriu para Mon Amarth, gosto da carreira solo dele, e por causa disso eu fiquei curioso para conhecer mais sobre a banda oriunda aí do Abaf. Então esse aqui é um álbum nacional, lançado pela Nuclear Blast em 2002. É a primeira prensagem, eu acho que ele já foi relançado também, até com uma sleeve. Tem 8 faixas nesse álbum aqui: One by One, Sons of Another Darkness, Tyrants, Demonium, Within the Dark Mind, In My Kingdom Code, Antártica e Beyond the North Waves. Umas letras aqui falando de bastante coisa, provavelmente relacionado à terra deles, né? Um lugar gelado, afastado. Mas legal que apareceu aqui nesse item, vou deixar já separado para dar uma escutada e relembrar o bom som aqui do Immortal. Sons of Another Darkness Immortal, que está na minha 14ª prateleira, na posição 39. A número 10 é álbuns lançados há 50, 40, 30, 20 e 10 anos atrás. Ou seja, respectivamente, um álbum lançado em 1974, um álbum lançado em 1984, um álbum lançado em 1994, um álbum lançado em 2004 e um álbum lançado em 2014. Vamos começar então com o álbum de 1974. E eu procurei, eu não tenho nenhum álbum na minha coleção que tenha sido lançado nesse ano, nem tenha sido relançado de um álbum naquele ano, mas dei uma procurada aqui, né, para trazer alguma coisa para mostrar. E eu tenho então o melhor de Raul Seixas, uma coletânea. É bem antiga também esse CD, foi da minha mãe, na época que ela comprava bastante CDs, de 83, 93, deve ser de 93. E por que eu peguei ele então? Porque aqui tem uma música que foi lançada em 74, que é Gitã, que é uma música muito legal, uma música bem bonita. E se não me engano, Medo da Chuva foi lançado no mesmo disco do Raul Seixas que Gitã, então tem duas músicas de 74. Então, representando aqui 74, o Raul Seixas, pelo menos duas músicas eu sei que foram lançadas nos anos 70, né? Respectivamente em 74, que é a música 3, Medo da Chuva, e a música 8, Gitã.
Sem falar que essa coletânea aqui também é uma coletânea, então tá cheio de músicas boas. Eu nasci há 10 mil anos atrás, Ouro do Tolo, Loteria da Babilônia, As Minas do Rei Salomão, Metamorfose Ambulante, Al Capone, Mosca na Sopa, Dentadura Postiça e outras, mas essas são as minhas favoritas. Então, de 74, Raul Seixas com a música Gitar e Medo da Chuva. Pulando 10 anos então à frente, um álbum lançado em 1984, e eu separei esse clássico aqui do Manowar, Hail to England, um álbum que eles fizeram aqui em homenagem aos fãs que eles tinham na Inglaterra. Esse foi o quarto álbum da banda, e também relacionando outro álbum que eu tenho na coleção, que foi lançado em 1984, o Sign of the Hammer também foi lançado em 84. Mas como eu gosto mais do Hail to England, eu trouxe ele. Aqui nós vamos ter 7 músicas, ou melhor, 7 faixas: Blood of My Enemies, Each Thou I Die, Kill With Power, Hail to England, Arm of the Immortals, Black Arrows e Bridge of Death. Então, um álbum bem legal deles. Não é o meu favorito, não tá lá no meu top 3, top 5 talvez deles, mas é um álbum bacana, de uma banda muito legal, que foi lançado em 84. Então, Manowar, Hail to England. Indo para 94, saindo também, fugindo um pouco aqui do metalzão, mas se mantendo no rock. Agora uma banda de pós-grunge, né? Um rock que também teve momentos mais comerciais. É a banda Live aqui, do grande vocalista, o Ed Kowalczyk, que adoro esse vocalista. Tem uma voz fanha bem interessante, bem diferente. E esse aqui é o Tony Cooper, segundo álbum da banda, que eles já estão bem consolidados com alguns dos hits mais fodas da banda. Tem aqui Selling the Drama, I Am Alone, Lightning Crashes, que é uma balada triste, mas muito bonita. O primeiro álbum já é bacana, mas esse aqui deu uma subida assim, até em nível de qualidade bem legal para a banda, trouxe bastante reconhecimento para eles. Os próximos é que acabam me agradando mais também, o que me deixa bem feliz também de saber que o Ed voltou para a banda, então quem sabe algum álbum novo deles em breve. Vamos pular mais 10 anos, agora 2004, um dos meus álbuns favoritos de todos os tempos aqui da minha coleção. É um álbum que eu acho uma capa linda, um logo bacana, todas as músicas são boas, um dos melhores vocalistas da atualidade, um dos melhores guitarristas da atualidade, que é One Day Remains, do Alter Bridge, primeiro álbum da banda, aquele álbum que eles tinham bastante a se provar, né, porque o Creed tinha sido desmantelado, e aí Tremonti, junto com Brian Marshall e Scott Phillips, estiveram que ir atrás de um ótimo vocalista para seguir um pouco do trabalho que eles faziam no Creed, mas com uma pegada de repente um pouco mais diferente, sem a mão do Scott Stapp nas composições. E eles conseguiram com Miles Kennedy uma formação formidável, lançaram esse puta álbum aqui. A banda depois foi mudando um pouco a sonoridade, foi se encontrando mais. Eu acho que eles traziam ainda muito resquício do Creed nesse álbum, mas eu gosto mesmo assim, é o meu álbum favorito da banda desde sempre. E aqui todas as músicas são boas, tudo é bom, tudo ainda é tocado, ainda faz parte da banda até hoje. Find the Real, One Day Remains, Open Your Eyes, Burn It Down, Metalignus, Broken Wings, In Loving Memory, Doubt My Last, Watch Your Words, Shed My Skin e The End Is Here. Puta álbum, assim, ó, hard rock de qualidade, ou rock alternativo, ou metal alternativo, o que vocês quiserem chamar. É um álbum que eu nunca me canso de ouvir. Recentemente eu passei por toda a discografia do Alter Bridge. Para mim, esse ainda é imbatível o melhor álbum deles. Então, 2004, Alter Bridge com One Day Remains. E para fechar com 2014, aí já é mais fácil. Eu já era um colecionador bem assíduo nessa época, nesse ano. Já tenho muito mais itens aqui na minha coleção. Mas na pesquisa que eu estava fazendo de qual item trazer, um apareceu aqui na minha frente e não tinha como negar ele. Uma obra de arte também do metal nacional, Power Metal de São Paulo, Dark Avenger, com o Tales of Avalon The Lament, segundo álbum da obra conceitual que o Dark Avenger começou, sobre Avalon. O primeiro é o The Terror, muito bacana também. O primeiro foi lançado em 2001 e depois deu um hiato bem grande. Quer dizer, em 2013 eles lançaram aquela mini coletâneazinha, o X Years, mas depois eles ficaram 10 anos sem lançar nada. Esse álbum aqui foi lançado em 2013 para terminar aquela história, então. E aqui, musicalmente, eu acho ele tão bom quanto o outro, mas o salto de qualidade de produção é muito maior. Então esse álbum aqui ele já nasceu clássico, umas músicas muito fodas também, mantendo aquela pegada do primeiro. O primeiro ele vai para uma linha mais power rápida, até porque era uma tendência, né, do power metal. Aqui eles já exploravam outras sonoridades, orquestrações, coro de crianças. Então, cara, esse álbum aqui é formidável. From Father to Son, Doomsday Night, The Night on the Hill, Broken Walls,
Strong and the Deaf, Can You Feel It, Utter Evil, Sycorax Scream, Dead Yet Alive, and Soul Beat It e The Thousand Ones. Cara, puta álbum de metal aqui do Brasil. Mário Linhares, um dos maiores vocalistas que já tivemos aqui no nosso solo nacional. Então, escutem isso aqui, por favor. De 2014, Dark Avenger, com Tales of Avalon, O Lamento. E lamentamos essa perda. A número 11 é Últimas Aquisições de 2023. Então, eu tive que colar o meu vídeo lá do Caixa Forte para ver o que eram os últimos itens que eu apresentava em dezembro de 2023. Até porque a ordem de compra não é a ordem de recebimento. E os CDs que eu acabei trazendo, então, foram esses dois clássicos aqui, que é o Registros Póssimas e Brujeria, do Mago de Oz, álbum de 2012, primeiro álbum do Zeta, né, o vocalista que estava entrando no lugar do José Andrés. Power metal, folk metal, muito bom aqui. A banda tá bem melódica, bem acertadinha, na pegada que eu gostava do Mago de Oz. Hoje eles já mudaram um pouco o som, mas esse álbum aqui eu acho demais. O próximo, Illusia, que vem depois, é tão bom quanto. Eu lembro que eu demorei um pouquinho para começar a gostar do Zeta, mas quando eu gostei, só foi. Todas as músicas aqui são legais. Quem gosta de power metal com bastante pegada folk, violinos, flautas, teclados, ótimos solos de guitarra. Então, Mago de Oz. E junto com esse aqui, eu comprei essa versão lindíssima aqui do Down Victory do Rhapsody, que é um digibook dentro de uma capa, tamanho long ainda, com muito material dentro. Com certeza, dois adquiridos que fizeram muito feliz o meu Natal no ano de 2023, no ano passado. E se vocês querem mais detalhes desses álbuns também, dá pra ver no meu vídeo do desempacotamento desses itens. E a pergunta número 12, melhor álbum de todos os tempos. Essa é uma pergunta muito difícil e também muito volúvel, porque o Eduardo de ontem não é o Eduardo de hoje, não vai ser o Eduardo de amanhã, e é muito difícil tu ter uma coisa como a melhor por muito tempo, até porque tu muda, teus gostos mudam e teu entendimento das coisas mudam. Dito isso, tem alguns álbuns que marcaram época e que também ajudaram a formar o meu gosto musical de hoje, e são alguns álbuns que eu tenho guardado assim com muito carinho como os melhores álbuns na minha opinião. Aqueles que eu sempre revisito, que toda vez que eu revisito é melhor, só que são muitos. Então o álbum que eu vou indicar hoje é tipo o melhor álbum de todos os tempos dessa semana. Pode mudar semana que vem. Mas dentro, né, de todo o contexto que eu tô hoje, o que eu tô curtindo, o que eu tenho feito, meus hobbies, o que eu tenho buscado de influências para outras coisas que eu estou fazendo, o melhor álbum que eu vou indicar é esse carinha aqui, Nightfall in Middle-earth, do Blind Guardian. O álbum super conceitual sobre Silmarillion, que eles lançaram em 98, e que para mim é uma das maiores obras de artes do Power Metal, uma das minhas bandas favoritas por muito tempo, ainda é. Hoje ela divide o ranking com algumas outras. Com certeza esse aqui é o álbum que me fez gostar de Power Metal, me fez gostar de metal. Já me ganhou de cara a banda assim como um grande fã. E até hoje esse álbum aqui ele é fodástico. Não importa quanto tempo eu não revisite ele, quando eu vou escutar de novo, ele sempre vai ser uma ótima escutada. Mas me pergunta semana que vem, vamos ver qual é o álbum que eu vou trazer. É isso então, pessoal. Esse foi o Brasil Metal Tag 2024. 12 perguntas aqui sobre a minha coleção. Curti bastante pensar nas respostas, pensar o que trazer, ou melhor, tentar lembrar os álbuns aqui que preencheriam essas respostas, mas com certeza aguardando a Brasil Metal Tag de 2025. Daniel, muito obrigado aí por compartilhar com a comunidade essas perguntas, essa lista. E deixo um espaço para vocês que estão assistindo também para responder o que vocês colocariam nas perguntas de vocês aqui embaixo, ou como eu citei, nos vídeos mesmo que vocês produzem nos seus canais. Quero agradecer o tempo e a atenção que vocês disponibilizaram para debater comigo esses itens aqui muito especiais da minha coleção e convidar vocês a conhecer o Instagram da Ibardo, onde eu posto eventualmente algum item da minha coleção que eu esteja ouvindo. Quero convidar vocês também a conhecer as playlists no Spotify, que eu crio com músicas de artistas e bandas que são citados nos vídeos. Então esse vídeo aqui vai ter uma playlist também com uma música de cada um desses CDs que eu trouxe aqui para vocês. O link vai estar aqui embaixo. Se vocês gostarem, também podem acessar demais playlists de outros vídeos que eu já gravei aqui e compartilhei com vocês. Quero convidar vocês também que gostaram desse vídeo a assistir outras tags, eu respondendo outras perguntas sobre a minha coleção.
E se gostaram do conteúdo como um todo e dessa pessoa que vos fala, quero convidar vocês também a assistir outros vídeos que eu tenho aqui no canal, falando não somente de listas e bandas, mas também falando de questões mais técnicas como capas, logos, encartes, apresentando quadrinhos, livros e por aí vai, muita coisa da cultura pop. Agradeço desde já e um forte abraço do Eibardo.